Eu não queria estar no lugar da nossa carne hoje. Nem da nossa alma, onde ela ainda não foi curada. Todos nós temos áreas na carne que precisam ser mortificadas e uma alma que ainda está em processo de aperfeiçoamento. E a espada do Espírito vem para dividir, para separar aquilo que é daquilo que não é para você mais, nessa nova vida. Tudo começou, amados, como a gente sempre já falou aqui muitas vezes, lá no Éden. O dia que Deus criou todas as coisas, estabeleceu o homem perfeito, numa posição de justiça perfeita, e disse: frutifiquem e multipliquem-se, e enchei toda a terra. Se vocês estão agora na imagem e semelhança, eu quero ver isso multiplicar. Coma de todas as árvores, menos de uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é bem ou mal, é bem e mal, é mistura. É eu e Deus. É a palavra e a minha opinião. É a verdade e uma boa ideia que nasceu na minha alma, na minha carne. Isso é morte. No plano do Senhor, Adão era para ter ido direto na árvore da vida, que tipifica Jesus, que tipifica a palavra, que tipifica essa vida abundante que hoje está no nosso espírito. Se Adão ou Eva tivessem ido direto nessa árvore e comido dela, jamais eles teriam ido na árvore do bem e do mal depois disso. Todas as vezes hoje que você toca em algo pelo Espírito daquilo que Jesus fez, que a sua alma é renovada, você nunca mais quer saber de voltar naquele lugar onde você fabrica, onde você corre atrás, onde você precisa fazer algo para Deus. Só que Eva foi enganada, foi na árvore errada, comeu, morreu no Espírito, deu para Adão, que também morreu no Espírito. E por eles não terem ido ainda na árvore da vida, eles não eram eternos até ali. Então Deus expulsou eles do jardim e guardou isso com o Espírito Santo. Porque se eles comessem da árvore da vida, naquela condição espiritualmente morta agora, eles estariam eternamente perdidos. E aí vem toda a humanidade nesse lugar. Que lugar? Se alimentando dessa mistura. É eu e mais alguma coisa. Eu tenho que pôr a minha mão também. Eu que tenho que. E a gente herdou na nossa crença, durante uma vida curta, longa ou média, e vai de cada história, crenças que vieram desse lugar. Plantas que foram nutridas por esse alimento misturado. Agora o processo para nós é o inverso. Nós precisamos agora saber que isso já foi mortificado naquela cruz, nosso favor por Jesus, e pelo Espírito Santo comermos da verdade, da palavra revelada, para que a gente, pelo Espírito, desista de se alimentar dessa árvore errada. Então tudo que a gente herdou de Adão, dessa queda, dessa mistura, que está impregnado nessa alma, que ainda não foi renovada, energizada pela carne, o papel do Espírito Santo é te arrancar daí, para que você seja colocado na experiência
da verdade que está no teu espírito. Está escrito assim: eu odeio a duplicidade, no Salmo 119. Eu odeio essa mistura. Notem, amados, ele não diz eu odeio quem ainda está andando em duplicidade. Eu odeio o fruto dessa árvore que me priva de colocar na sua vida aquilo que eu já fiz por você. Mas eu não odeio você. Então aqui a gente precisa entender duas coisas antes de a gente entrar naquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração nessa manhã. O que é crer, o que é fé e o que não é. Crer é você receber a fé por revelação da palavra no teu espírito, que te estabelece uma nova mentalidade sarada, que te coloca numa posição, num comportamento inegociável na palavra. Todo o seu mundo ao redor, naquela área, ele vai ser renovado pela força que existe nesse posicionamento. Isso é crer. Quem crê está enraizado na palavra. A palavra radical vem de raiz, uma raiz profunda, que não se move do lugar. Então a fé, irmãos, ela é radical. Não é a palavra mais um pouquinho do meu toque. Não. É a palavra, somente a palavra, nada mais que a palavra. E eu sou um cooperador da energia, do poder que vem do Espírito sobre mim para caminhar sobre ela. Mas quem gera tudo é Ele. Eu sou um mero participante de tudo isso. Isso é crer. Então aqui o Espírito Santo já chama a gente para fazer uma análise do nosso posicionamento, do nosso rumo, para saber se a gente está realmente entendendo o que é fé, ou se a gente ainda está sendo enganados por falsos ensinos que nos mantém nesse lugar de mais ou menos. Não, irmãos, fé é crer. Como é que eu sei quando alguém crê em algo? Ele diz, ele crê, ele confessa, ele tem uma revelação, só que a hora que eu olho para os passos, aquele comportamento vivo, tem que ter nascido uma palavra, ele existe. Não é o comportamento em si, é a palavra revelada, renovando a minha alma e nascendo um novo comportamento nessa nova vida. Isso é crer, é radical, é loucura para o mundo. E é por isso que a gente precisa do Espírito. E agora, diante disso tudo, você precisa relembrar quem é o Espírito Santo na sua vida, meu querido. Ele é seu amigo. Ele é o ajudador que foi enviado por causa da obra de Jesus, que tirou o pecado de você, para te tirar de todas essas áreas de engano e te colocar na experiência dessa nova vida. Ele não é contra você, ele é pró. Só que ele jamais vai concordar com qualquer nível de incredulidade no seu coração. Se você permitir, ele vai queimar tudo aí o que é carne, o que é madeira, o que é feno, o que é palha, porque é só assim que Deus vai conseguir manifestar na nossa vida aquilo que Ele já fez em Cristo. E é só assim que essa manifestação vai gerar frutos que vão impactar uma geração. A religião, nessa mistura, nessa aparência, tem
aparência de vida, mas Jesus diz que é morte, produz nada, amados, nem na vida de quem está nesse lugar, muito menos na vida daqueles que passam por quem está nesse lugar. Então o Espírito, ele é por você. Você não tem, e eu não tenho culpa de ter, por uma vida, se alimentado de uma dieta misturada, e a consequência disso foi uma mistura na nossa alma, e gerou comportamentos, crenças e coisas de acordo com esse engano. Nós não temos culpa disso, nós só comemos a única fonte que a gente tinha. É por isso que Jesus morreu, te deu o Espírito dele agora, para que você, nessa vida de edificação, se renove de fé em fé, para que tudo isso seja mortificado, caia por terra. Então o Espírito Santo, ele não passa a mãozinha na nossa carne, ele manda a espada para crucificá-la, para que a sua alma lembre: eu já morri naquela cruz com Cristo, agora a minha vida, tudo que eu sou, está na árvore da vida, que é a palavra, que é Jesus Cristo, que é o único lugar que eu devo me alimentar. O Senhor está dizendo aqui essa manhã: pare de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, não está mais aí a sua vida. Só que ele é pró, ele está em meu favor. Então o que eu faço, Senhor? Vem passar tempo comigo, vem se edificar, vem beber dessa fonte limpa. O salmista vai dizer no Salmo 1, irmãos: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz, próspero, alegre, cheio de paz, vai ser aquele que não caminha sob o conselho daqueles que ainda se alimentam dessa árvore errada, misturada. Aonde que está a radicalidade para o mundo? Que para nós, se nós permitirmos, o Espírito Santo vai nos levar nesse lugar simples. Quando alguém te pergunta: e aí, como que estão as coisas? Na área que você já foi renovado, você vai dizer: está tudo bem. Mas essa concordância não tem a ver com uma análise da circunstância. Essa concordância tem a ver com uma consciência no espírito, uma alma, uma mentalidade renovada que está firmada na palavra. Como que está a vida? Como que está as suas coisas? Está tudo bem. Porque escrito está: mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chega na minha tenda. É nesse lugar que eu habito agora. Ah, mas legal que está tudo bem. Mas e amanhã? Mês que vem? Não é bom você fazer um seguro de vida? Não é bom você fazer um seguro das suas coisas? Do seu carro, da sua casa? Irmãos, amanhã, o ano que vem, daqui 10 anos, a mesma palavra que me firmou nesse lugar é a mesma palavra que vai me sustentar. Mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chega na minha casa. Independente das circunstâncias que vão estar me rodeando ou me assediando, eu continuo firme na palavra. Então, se eu cedo a um sistema, se eu cedo a uma muleta, a uma ajudinha, isso só revela que eu ainda não creio plenamente na palavra. Amados, isso limita Deus na nossa vida. E aí, como que está a sua saúde? Tudo bem. Está escrito: na cruz, Ele levou todas as minhas enfermidades e todas as minhas doenças, Ele carregou sobre Ele. Atenção aqui, irmãos.
a pessoa que tem revelação, depois de passar tempo com o Espírito Santo, depois de orar em línguas, para que isso seja formatado de dentro para fora, responde essas questões, essas perguntas, em amor, como um testemunho, mas não de acordo com a circunstância que ela está atravessando, de acordo com a verdade que agora rege ela por dentro. E esse posicionamento enraizado, radical, é suficientemente poderoso para te manter firme. E essas circunstâncias, elas vão ter que sair. Ah, que bom que está tudo bem com a sua saúde, mas não é melhor você fazer um plano de saúde? Se eu creio que ele já levou, se eu creio que eu não tenho, se eu creio que isso não me para, eu não acolho no meu coração essas coisas mais. É radical. Agora, filho, você crê na minha palavra? Pai, eu ainda não creio nessa dimensão. Eu não estou desapontado com você, meu filho, porque você se alimentou de uma árvore errada, por causa do meu primeiro Adão. Só que agora eu te dei o meu espírito, eu te dei uma oração, eu te dei a minha palavra, para que você entre nesse lugar onde a minha palavra te basta. É só aqui que eu consigo cuidar de você. Você tem plano de carreira? Você está fazendo provisão hoje? Para onde você vai estar? Eu não, porque escrito está que eu sou uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. A minha folhagem não murcha e tudo que eu ponho nas minhas mãos prospera. Mas é um lugar, amados. Sem o Espírito Santo é impossível a gente ser desligado dessa alma enferma pelo esse bem e mal misturado. A única coisa que o Espírito Santo está nos alertando, nos enchendo aqui hoje de verdade é: o norte é aqui. Eu que vou te colocar aqui, não é você que vai tentar entrar aqui no seu esforço, porque você não consegue. Você quer? Quero, Pai. Então vem me ouvir por dentro. Eu vou começar a enxertar você com isso. Isso vai nascer. Percebe, amados? É uma radicalidade que só é possível vivendo no Espírito. É um lugar quando o ímpio olha e diz assim: ele é louco. Mas é um lugar que quando o ímpio olha e diz assim: eu quero isso para mim. Não é esse lugar que Deus está no controle de todas as coisas, eu creio, aleluia, eu frequento uma igreja de final de semana, só um culto e glória a Deus, só que eu não sou instruído em como passar tempo com o Espírito Santo para que ele me leve numa vida verdadeiramente gloriosa, a ponto de começar a exalar esse perfume de Cristo e as pessoas sejam atraídas. Ah, Deus que me deu, Deus que fez, me conta. Foi isso, mas eu também fiz isso, isso e isso. Aí você vai ver que tem muito mais obra nossa do que palavra do Espírito. Mas de novo, é só para a gente identificar: aqui eu ainda não estou no centro da vontade de Deus para minha vida. Aqui eu ainda estou limitando um pouquinho Ele, ou quase totalmente Ele. Mas eu não me condeno, porque eu não tenho culpa disso. Isso foi problema de Adão. Só que eu não vou ficar nesse lugar. Não vou me enganar achando que essa vida misturada é a vontade dele para mim. Eu vou tomar as rédeas da minha fé e vou me edificar nessa vida que é nova, onde tudo se fez novo,
onde que aquilo que é velho já passou, conhecimento do bem e do mal não é mais a minha vida, não é mais a árvore que eu me alimento, a ponto dele conseguir me renovar. Aquilo que já está feito no espírito, para minha alma, para minha mentalidade e, consequentemente, para as minhas realidades visíveis. O nome disso? Unção. Fruto. As pessoas estão famintas, amados. O mundo está faminto, ainda se alimentando uma árvore errada, mas ele não conhece a árvore da vida, ele nem tem acesso a ela, porque ele não nasceu de novo. O mundo está no lugar que ele está, fazendo o papel dele. O problema do Espírito Santo hoje é que a igreja, presa nos enganos, presa numa mensagem religiosa, presa no sistema, está com a árvore da vida disponível, mas ainda escolhendo se alimentar da mesma árvore que o mundo se alimenta, se fazendo igual. A mesma palavra que te gerou de novo, a mesma palavra que te colocou como nova criatura, a mesma palavra que te fez exatamente como Jesus é, aos olhos do seu Pai, é a mesma palavra que vai gerar todas as coisas na sua vida e sustentá-las até o fim. Só que todos nós temos uma tendência nesse processo, a depois de sermos cheios disso, a continuar um pouquinho com a nossa mão. Por isso, de novo, saiba quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não te acusa, mas ele não vai te deixar ir. Ele vai te chamar para te arrancar desse lugar. Como que é o nome dessa vida que se alimenta dessa árvore misturada? Escravidão. Escravidão. Não importa a aparência, porque tem coisas que a gente acha que é liberdade, mas não é. Eu faço o que eu quero. Não, você é escravo do seu ego. Eu não posso fazer nada porque eu estou preso em algum sistema, seja ele religioso, seja ele de trabalho, seja ele, não importa. Escravidão, você está preso ainda, você tem que ser livre. A liberdade, amados, só existe na árvore da vida, que está no teu espírito hoje. Liberdade é você querer, na sua alma, funcionar sobre a palavra de Deus. Liberdade, de novo, é você querer aquilo que Deus quer para você. Quando o meu entendimento, a minha alma, o meu modelo de funcionar choca com aquilo que o Espírito Santo está me falando, amados, eu preciso confiar que Ele tem algo superior para mim, chamado liberdade. Vamos ouvir a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. É lindo na aparência. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Imagina se Jesus ouvisse isso. Isso alimenta a sua velha natureza, que está te falando assim, você precisa procurar se rodear de pessoas que vão te levar a algum lugar que estão nelas. Não, amados, você é sal e luz nessa terra. Você é o que Cristo é, você não é média. Você está no mundo para arrancar as pessoas dali, não para funcionar como elas funcionam. Liberdade. 2 Coríntios 3,17 diz assim o apóstolo São Paulo: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade. Pergunta: aonde está o Espírito do Senhor hoje? Dentro do teu espírito, dentro de você, por causa da obra de Jesus. A árvore da vida, que no Éden era uma árvore, hoje ela é toda a obra de Jesus, consumada, disponível dentro de você. Ali há a liberdade. Ali está a vida que te aguarda. Por isso que Jesus disse assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser na prática livres. Se o Espírito Santo te revelar o que você é agora no Espírito, você se alimentando da palavra, da árvore da vida, isso renovar a sua alma, você vai entrar num caminhar que você vai experimentar o que é ser livre de verdade. Está dentro de você. Verso 18: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Não é você que vai fazer, você vai ser, receber transformação. De glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. De novo, verso 18: mas todos nós, não é os mais novos, os mais experientes, não é só quem está aqui dentro, está disponível, irmão. Para quem? Para todos. Com a face descoberta. O que é essa face descoberta? Fala do véu. Fala dessa desistência em tentar misturar as coisas. Eu não preciso fazer nada. Eu não sei o que fazer. O que eu faço? Nada. Porque a palavra revelada em você vai gerar uma força tal na sua alma, uma luz tão poderosa que vai te levar a dar um passo, se necessário. A questão, amados, é se você e eu estamos realmente levando a sério o quarto, a intimidade com a palavra, a oração em línguas. Só isso. É dali. Nossa, eu estou todo estragado, a minha vida ela é do alto da cabeça até a planta dos meus pés, conhecimento do bem e do mal, misturado. Mas eu agarrei essa oportunidade de sair desse lugar. Eu comecei a buscar tudo isso. Eu estou orando em línguas, ou ainda não estou, mas estou me inclinando para entender isso e para receber esse batismo. Eu entendi que é pelo Espírito. Irmãos, está tudo bem, é uma questão de tempo. Então nós aqui estamos atentos a todos nesse sentido. Se existe uma crescente em quem está recebendo ou em quem está ainda fabricando. É fácil identificar quem está orando e quem não está. Ah, Léo, você está me condenando. Não, eu estou te dizendo, nesse lugar aí você não vai receber do Senhor aquilo que ele tem para você. Não sou nem eu que estou dizendo, é a palavra que diz isso. Então, face descoberta é falar do véu, falar da lei, mistura, é eu e Deus. É a palavra sobre a minha saúde, sobre as minhas coisas, sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre a minha carreira, mais os meus planos, mais os meus sistemas, mais os meus seguros, como o mundo funciona. Não vai funcionar. Mas não se condene, pelo amor de Deus. Só saiba, não é esse lugar. É pelo Espírito agora. Então, com a cara descoberta, com a face descobertas, nós contemplamos como um espelho a glória do Senhor. Contemplar, irmãos, não é olhar. Contemplar, a definição mais profunda que talvez eu consiga passar aqui para vocês, embora seja muito limitada,
As experiências que você teve na vida, talvez, que te marcam, que, por exemplo, a primeira vez que você viu o mar, não sei quantos lembram disso. Eu lembro. Eu lembro. Ah, como eu lembro. No carro dos meus tios, em Mongaguá, dentro do carro, minha tia falou assim: lê, mar, mar, lê. Eu vi aquela imensidão, eu fiz assim: uau, isso é contemplar. Então você é chamado para contemplar o Senhor, mas como um espelho, sabendo que aquilo que você encontrar nele é aquilo que agora você é. Uau, ele é isso. Eu também sou. Fé, irmão, fé. Pai, obrigado. Eu não olho mais para mim, eu sou chamado para contemplar a Ele. Nesse processo, contemplar Ele na palavra, na árvore da vida, não na árvore do conhecimento do bem e do mal, não em doutrinas, não em ideias, não em filosofias, não nada que provenha do mundo, irmãos. Contemple aqui você é na palavra. E aqui você gaste tempo concordando. Quando você faz isso, você enche o Espírito Santo de alegria, porque ele vai conseguir inundar você com essa verdade. E você vai sendo transformado de dentro para fora, de glória em glória. Um pouquinho mais parecido com quem Cristo é, dia após dia. Não precisa ser rápido, precisa ser constante. As pessoas têm que encontrar a agenda daqui um mês, um ano, que seja, e dizer: conheço mais muito quem eu conhecia um ano atrás. Mas não por força, não por aparência, por genuinidade vinda do Espírito. E aqui, Ele que sustenta, não é a minha capacidade mais. Eu consigo me fazer de algo aqui e agora, irmãos. Eu consigo entrar numa roda de pessoas que não me conhecem na intimidade e falar, me comportar, me segurar como alguém que ainda não é na prática aquilo que eu já sou em Cristo. E as pessoas vão até comprar essa ideia. Olha como Ele é santo. Nossa, olha como que Ele é bom. Nossa, olha como que Ele é. Olha como que Ele é. Aí se a pessoa vem conviver comigo, ela vai descobrir que eu sou igualmente ainda estragado igual ela em algumas áreas. E ela vai se decepcionar. Agora, se ela souber a verdade, se ela souber o processo, se ela souber que todos nós somos chamados para viver nesse lugar, ela vai ser atraída. E essa espontaneidade, ela é constante, crescente. Está escrito que a vereda do justo, amados, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Não é mais e menos, é mais e mais. Mais e mais. Até ser um dia perfeito. Até ser o máximo que você e eu conseguimos receber do Espírito, daquilo que nós já somos na prática. O que impede isso não é o quanto que eu ainda sou falho ou pecador, ou melhor, o quanto eu ainda peco, porque pecador eu não sou mais. O que determina isso é quanto que eu vou realmente acreditar e colocar minha vida para queimar nesse lugar. A liberdade está aí no teu espírito. Contemplando isso, se alimentando da árvore certa, você vai impactar todas as áreas da sua vida. E aí a radicalidade vai nascer como uma simplicidade para você. É desconfortável nas áreas que o Espírito Santo te estabelece nesse lugar, você ainda crer que exista algo de fora que precise te ajudar, te sustentar aqui.
A incredulidade, amados, para quem está na carne, ela é a força motriz da vida dela. Para ela é desconfortável crer. Para ela, o medo paralisa, porque não, eu preciso fazer provisão para qualquer coisa que seja, para hoje, para amanhã, para o resto da minha vida. No espírito é exatamente o oposto. A incredulidade vai ser um desconforto. É uma espontaneidade. E não há mérito, a face descoberta, porque não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Eu simplesmente vou lá naquela árvore e como, e como, e como, e contemplo, e contemplo, e contemplo, e como, e como, e como. Como que vai ser? Não sei, não é o seu papel saber. Quando você pega uma laranja, você precisa de vitamina C no seu corpo. Seu único papel é colocar na sua boca. Como que o seu corpo vai metabolizar aquilo? Como que ele vai encaminhar aquela vitamina C para onde ele... Não é o seu papel é só comer o fruto. Assim é a palavra. Meu único papel é contemplar, é colocar aquilo na minha boca, é começar a agradecer, a louvar, a adorar. E as práticas vão potencializar a gente nisso. Porque hoje a gente passa na palavra numa dimensão. Depois de um tempo orando em outras línguas, você vai passar pelos mesmos textos. Você vai encontrar um novo nível de glória. E você vai contemplar aquele novo nível de glória. E aquele novo nível de glória vai te inundar e vai se manifestar. A nossa única vigilância é não retroceder. Não achar que comecei aqui, agora eu vou continuar da onde eu deveria já ter saído. Isso faz parte dos desafios do início da jornada. Diria que até no meio, até no fim talvez, vigilância para continuar no Espírito. Abra comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 3. Verso 2, diz assim a palavra de Deus: só quisera saber isto de vocês: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Em outras palavras, o apóstolo São Paulo está dizendo assim, ó, você se tornou vivo pelo aquilo que você faz, ou pelo aquilo que você deixou de fazer de errado, ou você nasceu de novo, porque um dia você ouviu o Evangelho e o Espírito Santo abriu o seu coração, e a obra de Jesus foi acreditada na sua conta de graça. Foi pela pregação da fé. Verso 3: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, quereis agora continuar ou acabar pela carne? Só até aqui. Deixa aberto aqui, a gente vai ler um trecho em outro capítulo, tá, amados? Me diga uma coisa, vocês entenderam, se tornaram nova criação. Tudo que você é agora é o que Cristo é, e você está contemplando. Isso aí foi por causa do que você faz? Foi por causa de uma ideia legal? Foi por causa de uma coisa misturada? Ou foi por causa da fé? Então o start da nossa vida foi pelo Espírito. Agora vocês estão se perdendo, querendo acabar pela carne? Não, amados, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que vai te levar de área em área, de fé em fé. Aquilo que começou é a mesma coisa que vai continuar e sustentar toda a nossa vida até o fim, se nós permitirmos. Está começado, amados. Você já é a nova criação. Você já é filho no Espírito. Fique em paz. Não tem a ver com perder salvação. Nós não cremos nisso aqui.
Se você de verdade nasceu de novo no teu espírito, você é filho. Você nasce como um filho bebê. Se você for embora para casa hoje, você está de volta no reino com seu pai. Mas a questão não é essa. A questão é que agora nós somos chamados para amadurecer. Pelo mesmo Espírito que te gerou. Não por nada que venha desse mundo. Então não é uma condenação. Satanás, a nossa carne, quando você instrui a criança a dar um passo nesse lugar, e ela vai tentar continuar, e ela cai, ela erra, ou derruba, ou se suja, a carne acusa. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo continua reafirmando: está certo, é esse o caminho. Se você caiu, se levanta. Mas é esse o caminho. Vai, eu já fiz dentro de você. Continua contemplando, continua passando tempo comigo. Continua de mim, recebendo a energia que vai gerar os passos. Cair, não importa. Lembra, conheça a palavra de Deus, amados. O justo cairá 7 vezes, mas as 7 vezes se levantará. Avança comigo, por favor, em Gálatas 5. Verso 1. O livro de Gálatas, irmão, só para dar um panorama geral aqui, ele é uma vacina contra essa justiça própria, contra essa tendência que todos nós temos, de querer colocar a nossa mãozinha naquilo que Deus está fazendo. Ele usa uma tipologia aqui de lei, de voltar à lei, porque a lei ela é baseada naquilo que você faz. Mas nada mais é do que essa árvore que matou o homem. Todas as vezes que você vai na árvore de conhecimento do bem e do mal, você mata a fé no seu coração. É a única carta que o apóstolo Paulo não começa assim, aos santos. Ele veio para tratar um assunto sério ali. Corinto era uma igreja cheia de problemas, pecado, gravíssimos até. E ele começa a carta aos santos que estão em Corinto. Porque são? Não, porque em Cristo são. Só que eles estão indo beber na fonte. É uma questão de tempo até essa santidade florescer. Mas em Gálatas não, na Galácia não. Na Galácia tinha um povo que tinha começado pelo Espírito, mas por causa de alguns irmãos que tinham se infiltrado, tentando trazer as pessoas de volta para esse viver de fazer, de conquistar, de misturar, as coisas estão se perdendo. E aqui, irmãos, não dá para saber quem é, quem não é. Então o apóstolo Paulo nem fala nada, ele só vem tratar o assunto. Ele diz assim no capítulo 5, verso 1. Então, estáis firmes, pois na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a submeter-vos debaixo de jugo de servidão. Fiquem firmes no Espírito, na árvore da vida. Não permita se sujeitar a entrar num caminhar que vai te fazer voltar a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque você vai se tornar, na prática, um escravo, sendo alguém livre aos olhos de Deus. Eis que eu, Paulo, verso 2, vos digo que se vocês deixardes circuncidar, ou seja, se aliançar de novo com a carne, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Verso 4: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei,
da graça tem descaído. Esse verso 4, irmãos, ele diz assim na literal: vocês foram destituídos de todos os efeitos provenientes de Cristo, quando você está tentando ainda fazer. Não está falando de perder salvação, amados. Está falando de você ter uma fonte de vida dentro do teu espírito, e você, permitindo se sujeitar a um viver na carne de novo, você está se desligando dessa fonte. Cristo não vai conseguir gerar aí, o Espírito Santo não vai conseguir manifestar aí a glória que está disponível. Então, separado não tem a ver com, eu vou perder a salvação. Não, você simplesmente se desconectou da tomada certa. Vocês foram destituídos de todos os efeitos que provêm do Espírito. Verso 5: porque nós, pelo Espírito da fé. Qual que é o Espírito da fé? Eu criei, por isso falei. A fé não faz, amados. Fé é, o Espírito Santo fala comigo, aquilo me explode em revelação e eu concordo. Óbvio, um novo comportamento vai nascer, de fazer algo ou deixar de fazer algo. Mas é o Espírito que gera isso. Mas o Espírito da fé é o qual? Eu criei, por isso eu libero. De fé em fé. Eu criei, por isso eu libero. A nossa carne quer fazer, quer produzir, quer construir a imagem daquilo que Deus diz, mas na minha força. Não vai dar certo isso, irmãos. Não vai, jamais. Verso 6, porque em Jesus Cristo, verso 5 de novo, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, ou seja, a manifestação visível de tudo aquilo que agora nós já somos no Espírito. Verso 6, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder algum, mas sim a fé que opera por amor. Vocês estavam correndo bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão, verso 8, não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Entende a radicalidade, irmãos? Fé é fé 100%. Aquilo que Deus tem para mim tem a ver com 100% com o que Jesus fez. Eu vou dar só uma ajudinha aqui com alguma obra minha. Isso vai estragar toda a massa. Saia da equação. Deixa o Espírito te conduzir, te revelar, te impelir a dar um passo, a fazer algo. E quando é dele, o foco é ágape, que é o que está no verso anterior aí. O foco é você entender o que você é, receber, crescer, se encher e amar, se tornar um canal. Mas não ponha a nossa mão, jamais. Mas a nossa carne tem essa tendência. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Verso 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Irmãos, a mensagem da cruz, ela é escândalo do mundo. Para o mundo, essa simplicidade para nós, nova criatura, nova vida, nova natureza no Espírito, ela é radical no sentido de loucura, fanatismo. Aquilo que o mundo chama de fanatismo, irmãos, eu não estou dizendo religiosidade, eu estou dizendo simplicidade de quem ouviu do Espírito a verdade revelada e simplesmente descansa ou caminha sobre isso. Isso vai chocar. Mas essa fé, ela opera por ágape. Não é para te fazer melhor. Não é para mostrar para o mundo que você tem agora, porque você é crente. É para te encher de uma fonte onde as pessoas enxerguem. Tem para mim também.
Ágape. Verso 12. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Liberdade é eu querer agora andar naquilo que Deus tem para mim, mas não na minha capacidade, na força da revelação da palavra no meu espírito. Isso é liberdade. Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é eu caminhar naquilo que eu sempre fui planejado por Deus para ser. Liberdade é nós sermos escravos da verdade. Ensina no Espírito isso. Liberdade é você escolher ser servo da verdade. E descobrir que a sua verdadeira vida está ali. Mas não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Servi-vos uns aos outros pelo amor. Ágape. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz em nós é ágape. Tem a ver com quanto nós fomos amados. Essa revelação de fé em fé, esse contemplar de fé em fé, vigiando para não tentar pôr a nossa mão de fé em fé, é quando começar a nos encher da vida de Deus, em todas as áreas da nossa vida. A gente não ama com aquilo que a gente fabrica. O primeiro mandamento e único da nova aliança, que é duplo, é crer e amar. Não é amar e depois crer. Você precisa primeiro se encher. Você precisa descobrir cada vez mais quem agora você é. Você precisa descobrir que agora todo aquilo que o mundo corre atrás, se alimentando daquela árvore errada, você já tem de graça. De fé em fé, nesse contemplar, nessa glória que vai sendo transferida para você, você simplesmente vai se posicionar e aquilo vai frutificar. Ágape é aqui. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez por mim. Aleluia. Eu quero mais esse lugar. E agora quem olha para você, vê comida. Vê um caminho disponível. Vê uma mesa posta. E quanto mais estragado você foi, não importa a área, irmãos, ouçam isso do Espírito, quanto menos você foi aos olhos do mundo, é aí que eu vou mais te usar. Porque quem que te contemplava vai dizer assim, não é possível, não é ele, não tem como, unção, eu quero isso, se deu para ele, dá para mim. Atrai as pessoas. Então nós não somos a média das pessoas que a gente está se envolvendo, buscando algo fora. Nós somos sal e luz, se enchendo do Espírito, aprendendo a crer. Crer não é crer mais ou menos, crer não é crer 99,9%, crer é simplesmente crer somente, confiar em plenitude naquilo que Deus diz. Só que crer também não é esforço. Crer é uma consequência de ouvir no Espírito a revelação da palavra, nessa vida de intimidade. O que o diabo mais ataca hoje na vida de um crente? A intimidade. Quanto mais ele percebe você se inclinando, ou você estando cercado de um lugar no Espírito que vai te levar cada vez mais às profundezas, mais ele vai tentar mover circunstâncias para te privar de ir ali. Quando ele não conseguiu te paralisar na religiosidade, te convencendo que você é um pecador, te convencendo que você é um derrotado, te convencendo de algo que você não é mais, e você nasceu de novo, aleluia, mas agora ele precisa te impedir de beber dessa fonte.
Ah, não tenho tempo. Ah, muita correria. Ah, não dá. Ah, não sei o quê. Ah, piriri. Ah, é meu trabalho. Ah, é minha viagem. Ah, amados, simples. Não vai acontecer. Ouça com amor isso, porque para aquilo que a gente quer, para aquilo que a nossa carne se levanta, a gente encaixa no impossível aquilo que a gente deseja fazer. Só que aquilo que a gente quer, que nasceu na carne, vai produzir algo que vai talvez satisfazer a gente por um tempo. Mas daqui a pouco não tem vida ali. E aí eu preciso mudar para outra coisa. E eu vou pingando de área em área em coisas que o mundo faz, em novas tendências. Não, amados, nosso lugar não é esse. Nosso lugar é o quarto. Como que a gente sai desse lugar? Não é por esforço. Não é escutando a condenação. Muito ou pouco nós estamos aqui por questão de Adão. Nós nascemos nesse lugar. Nós colecionamos enganos. O chamado do Espírito Santo é: sai daí. Mas não sai daí. Deixa eu te tirar daí. Isaías capítulo 28. Abram comigo, por favor, para a gente encerrar. Verso 9. Se esse lugar que a gente está dizendo aqui hoje, irmãos, dependesse de você conseguir na sua capacidade, na sua força, readequar a sua vida para entrar, a gente estaria frito. Nossa, agora eu preciso parar de trabalhar para vir morar no templo, que nem é templo, só que isso aqui é um prédio. Eu preciso estar aqui de segunda a segunda. A gente estaria frito. Isso que faz é religião. Deus é bom, amados. Deus é bom. Ele te deu algo que você vai fazer, praticar aonde você estiver. E como consequência, as palavras, o impelir do Espírito que vai te tirar de alguns lugares e colocar em novos, vai nascer. Por isso que fé não é mudar agora aquilo que eu entendi na minha mente. Fé é eu praticar aquilo que eu sou chamado para praticar, contemplar aquilo que eu sou chamado para contemplar, e Ele vai me levar a tirar, a colocar, a andar, ou a parar, ou a fazer, ou deixar de fazer. Porque a única coisa que eu preciso, única não, né, amados? Mas assim, o que eu preciso focar? Se é pelo Espírito. Isaías 28, 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Ou seja, quem acabou de nascer está preparado para entrar na prática. Quem acabou de nascer já vai sair andando. Irmãos, um nenê natural não é assim. A quem que eu vou dar de entrar em tudo aquilo que eu já fiz por você no Espírito? Aquele irmãozinho que acabou de nascer de novo hoje, já está nele, só que ele ainda não tem revelação, ele não tem ainda dentro dele a convicção que parte de mim, diz o Senhor, para dar o passo, para fazer ou deixar de fazer. Irmãos, pelo amor de Deus, sempre ouçam a palavra com ouvidos da graça. A nossa carne e a nossa alma não renovada não vão compactuar, mas o Espírito Santo vai te tirar de todos esses lugares. Se você permitir, se eu permitir.
Verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. É glória sobre glória. Revelação e mais revelação. É uma construção, amados. É uma edificação, é uma transferência daquilo que está no seu espírito agora para a sua alma. A sua alma que estava edificada sobre a carne, sobre a mistura, agora ela vai começar a ser desconstruída, começar a ser construída no espírito, edificada no espírito, para que você queira a liberdade e caminhe nela. Mas é pelo espírito. Então, quem que eu vou dar tudo isso? Para quem acabou de nascer? Não. Por quê? Porque é mandamento sobre mandamento, é verdade sobre verdade. E quanto mais profunda a verdade, às vezes a nossa imaturidade sente. Muito longe. Que bom, porque a glória é longe mesmo para a sua capacidade. Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Aí verso 11. Porque por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Verso 12, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, tudo que a gente disse, tudo que o Espírito Santo está liberando aqui essa manhã, todo esse entendimento do que realmente é crer, o que não é, aquilo que tem aparência, mas está misturado, que não faz parte para a gente. Como que a gente vai cada vez mais sair daqui? Pelo que por lábios estranhos, ou lábios gaguejantes. E 1 Coríntios 14, 2 diz, porque o que fala em outra língua não fala aos homens, mas fala a Deus, e em espírito fala, constrói mistérios, recebe na alma cada vez mais uma desconstrução para entender e ver a simplicidade que é a palavra, a ponto de dar um passo. Mas você está louco? Mas cara, é simples. Mas não, vai dar errado. Mas cara, é simples. Não, mas todo mundo faz ao contrário. Cara, mas é simples, já está feito. Não, mas você não tem capacidade. Cara, mas não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. É simples. Pequenos passos nesse lugar vão te levar a dar grandes passos no Espírito. Ninguém começa voando, amados, mas é desse lugar. Então, Deus ele nos deixou uma chave que a gente consegue praticar aonde quer que você esteja. Na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. A maior parte do tempo que a gente tem livre, a gente consegue liberar o Espírito Santo. Orando em línguas. Horas. Todos os dias. Porque o Espírito Santo tem algo grandioso. Não é nem para fazer. É para revelar em nós que já está feito. A gente não consegue fabricar isso, irmãos. A gente não consegue fabricar uma igreja que se envolve naquilo que é chamado, naquilo que é encargo, naquilo que é esperado de nós para o reino de Deus, com regras, com imposição, com força. As pessoas vão cansar. Então, como que vai ser? Por lábios estranhos e por outras línguas falará a Deus, a esse povo. Esse falará, irmãos, no original, no hebraico, é comandará. Não é tipo, dá um conselho.
Cada vez que você está orando em línguas, o Espírito Santo está dando comandos que estão desconstruindo tudo aquilo que veio daquela árvore errada em você. A faxina vai acontecer. Tudo aquilo que está sustentado aqui, talvez, quase 100% das vezes vai cair. Mas uma nova edificação vai ser colocada aqui. E aqui a glória constrói, aqui a glória sustenta, e aqui a glória salva esse mundo caído. Então você vai estar no meio dos mortos? Sim, lógico que vai, mas como Jesus, para tirá-los de lá, não para descê-lo no nível que eles estão e permanecer lá, mas é pelo Espírito. Pelo Espírito. O maior desafio dos dias atuais, amados, é muitas vozes, tanto a nível de fé, como a nível de estratégias. Saiba, qualquer estratégia, qualquer coisa, qualquer ensinamento, amados, que não vem do Espírito, não sustenta aquilo que Deus tem para fazer através de nós. Por isso que a nossa única escolha é ir na árvore certa e começar a se alimentar dela. O diabo vai atacar isso. Eu preciso de vitamina C, mesmo exemplo. Eu descobri que eu tenho uma árvore lotada de laranja. Satanás só vai tentar fazer com que você não vá lá, pegue uma laranja e coloque na sua boca. Porque se você fizer isso, os benefícios, as consequências, os frutos, a vida, a igreja viva, orgânica, a igreja que funciona, que tem unção, que tem poder, vai nascer. Então não é sobre fazer a igreja, é sobre se conectar com a fonte, para que Ele gere tudo em nós. E aí quem tem chamado, vai querer o chamado, porque agora ele tem na mentalidade dele a liberdade daquele chamado. Isso vai despertando. Então não, você não tem que nada, você tem que orar. Você tem que ter intimidade com a palavra. Você tem que comer da árvore certa. Só. Todo o resto é consequência. Então, uns têm chamados, outros têm ministérios. Nem todos têm ministérios aqui. Quem que sabe? Só o Espírito Santo. Com o tempo, os frutos vão vindo e a gente vai reconhecendo. Uau, essa pessoa está orando. Essa pessoa está se edificando. Isso que está nascendo aí tem cheiro de Jesus. Tem cheiro do Espírito. Não tem cheiro de carne. Não tem cheiro de obra. Vem, vamos crescer. Põe na minha vida um pouco dessa unção, porque agora tem algo aí que eu preciso. Mas é do Espírito. Dentro de você existe um Deus pronto para te levar a caminhar na prática, em toda a liberdade que você já é naquilo que Jesus fez. Ele só precisa do seu tempo. Todos os irmãos que estão entrando e estão realmente se disciplinando nisso, os frutos vêm. Vêm. Qual que é a vigilância? Vigilância não voltar para essa árvore errada. E com o tempo, depois de cada vez mais comer desse lugar, beber desse lugar, você nem quer mais, você rejeita. Mas na imaturidade, no início, é uma inclinação mais forte, que a gente vai cuidar, em amor, pelo benefício individual de cada um, mas acima de tudo, pelo benefício do ministério, pelo benefício daquilo que Deus quer fazer através de nós aqui. Que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Aquilo que eu faço, as ideias que nascerem em mim desse lugar, irmãos, pode jogar fora. Não vai participar de nada daquilo que Deus tem para fazer aqui.
Mas aquele que começar a nascer do Espírito, daqueles que abraçarem esse lugar, essa visão, essa fonte, vai começar a se ligar uns com os outros. E já está acontecendo cada vez mais no nosso meio, e eu dou graças a Deus por isso. A palavra dessa manhã é só para que a gente se atente. Cuidado. Não retorne, filho, a comer daquela árvore que matou Adão. Não retorne a se alimentar da árvore que, antes de você nascer de novo, não produziu nada em você. Não tem nada ali para você. Eu entendo as áreas que você quer me glorificar. Eu já fiz isso também, irmãos. Mas saiba, é no Espírito. Simplesmente, tempo com a minha palavra, orando, louvando, adorando, jejuando, potencializando tudo isso com a oração em línguas, para que cada vez mais a palavra de Deus vá se abrindo para nós. E simplesmente você vai encontrar uma igreja cada vez mais andando no poder de Deus. E no final de todas as coisas, qual que vai ser o testemunho? É Ele. Aqui não há títulos, aqui não há mérito, aqui não há glória nenhuma para homem. Acho que essa é a principal diferença. Essa é a principal diferença, e eu vou encerrar aqui. Aquilo que foi gerado na minha vida, que eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando aquilo for visível, quando aquilo se manifestar, a glória vai ser minha. Então eu vou te ensinar como fazer. Vou te dar como chegar lá, no sentido de passos. Aquilo que nasce da árvore da vida, do seu tempo a sós com o Espírito, quando frutificar e alimentar, o testemunho vai ser: não tem nada a ver comigo. Eu não sei o que Deus tem para fazer em você. Eu nem sequer ouso, a não ser que eu tenha uma revelação, uma palavra de conhecimento para te dar, eu não sequer ouso te dar um conselho na minha capacidade. Que pode ser que o Espírito Santo vai te mudar de cabo a rabo. Eu que vou pôr minha mão? Eu não. Mas eu posso te apresentar uma pessoa chamada Espírito Santo, que se você nasceu de novo já está aí. Eu posso pegar na sua mão como um irmão talvez mais maduro e te ajudar a caminhar nesse lugar, te suportar em amor. E se você não largar, você vai ser colocado exatamente onde Deus te sonhou, lá no ventre da sua mãe. É só esse lugar, amados. É nesse lugar que nós estamos sendo convocados a mergulhar cada vez mais. Nós não vamos negociar isso. E eu louvo a Deus porque está acontecendo, está crescendo, pessoas estão chegando, vão se chegar. Quando Deus começar a potencializar essas coisas, nós vamos viver de verdade essa igreja que a gente tanto prega, crê e já vê no Espírito, para a glória dele. Não vai sobrar nada para nós, irmãos. Só que a gente precisa desse lugar. Não nasce de nenhuma boa ideia, de nenhuma estratégia humana. Também não nasce do dia para a noite. Deus é semeador. Nós acertamos a veia. Eu falo que está registrado. Nós vamos perseverar. Nós vamos deixar que o Espírito Santo faça tudo nesse lugar. Tire tudo aquilo que não faz parte, no sentido de coisas que a gente talvez está tentando fazer na nossa capacidade, em amor. E nos capacite para sermos ministros verdadeiros dessa palavra gloriosa. E vamos só assistir o inferno ser calado nesse lugar, porque ele não tem mais poder. Amém?